Mana do céu, seja muito bem-vinda ao segundo episódio de Fogo na Gaiola. Como se livrar de pensamentos que atrasam sua vida. Olha só, tem uma lenda hebraica que diz que um pouco antes de você nascer, um anjo tocou aí no meio dos seus lábios, sabe aí nesse buraquinho que tem? Para apagar todas as suas memórias das suas vidas anteriores. E criou essa marquinha para lembrar você de que você veio pronta para aprender ao longo de toda a sua vida. Sendo verdade ou não, queria parar para pensar um pouquinho sobre isso. Desde quando você estava no útero da sua mãe, né? Quando eu estava no útero da minha mãe também, depois no colo, e depois com os genes deles e com todas as pessoas dos ambientes em que eu estive, em que eu cresci, tudo foi registrado aí dentro de você e também dentro de mim. Esse registro de memórias se chama programação neural, que foi assimilado ao longo do tempo e mais ainda até os 7 anos. Agora pensa comigo, nesse baúzinho guardado tem camadas. Na camada de baixo está o ambiente onde você viveu na infância, na casa dos seus pais ou na casa de quem cuidou de você, sua avó ou alguma tia ou algum outro lugar. Vamos imaginar que era um ambiente bem acolhedor, cheio de afeto, de abraço, que estimulava a leitura, as brincadeiras, a criatividade, as conversas, as trocas, as risadas, onde você se sentia muito segura e amada. De acordo com cada ambiente, a gente desenvolve comportamentos diferentes. Se você está na escola, você se comporta de um jeito, no bar de outro, no cinema com quem você gosta de outro. E se alguém com quem você já está há 10 anos também tem diferença. O ambiente onde você está influencia no seu comportamento, sim. E isso aconteceu na sua infância. Se estimularam sua capacidade, suas habilidades, seus conhecimentos e o conjunto de tudo, isso foi o primeiro registro da sua primeira crença. Imagina que você nasceu lá com seu lábio furadinho no meio como um quadro em branco pronto para receber as pinturas. Você vai adquirindo conhecimentos e experiências da sua família, das tias, dos tios, dos primos, as experiências de escola, dos professores, dos amigos. Suas próprias interpretações que você tem do mundo criam essas pinturas, né, mano? Os meus comportamentos, as minhas emoções, as minhas escolhas, a forma como eu vejo o mundo, como você vê o mundo, tudo isso acaba confirmando as coisas que você acredita e as coisas que eu acredito também. As crenças são muito formadas nos sentidos, no que se vê, no que se ouve, os cheiros que a gente sente, os sons que a gente ouve, né, que a gente percebe, os sabores que a gente saboreia. Quando a gente vive essas experiências ou aquelas experiências que trazem uma forte lembrança, o seu cérebro registra o resultado dessas experiências e aí se forma a crença. Vamos supor que você é super inteligente, tem muitos diplomas, ou então, mesmo que não tenha diplomas, sempre estudou muito, sempre gostou muito de ler, sempre foi muito curiosa, mas jamais expõe o que pensa na internet, por exemplo. Você acha que a internet é perigosa, que é cheia de pessoas invejosas e críticas, que vão acabar com você se você errar alguma coisa, ou então que você é uma farsa, que você não sabe do que você está falando. E você sabe que tem pessoas que falam do assunto que você domina, por exemplo, mas não com tanta profundidade com o conhecimento que você tem, ou do jeito que você fala, ou a forma como você fala. Mas de alguma forma você coloca uma barreira de que você não sabe ou não vai dar resultados. Provavelmente se isso acontece é porque você talvez, tá? Isso não é 100%. Talvez não tenha crescido dentro de um ambiente tão acolhedor como o que eu relatei aqui, né? Como eu dei como exemplo. Talvez tenha sido um lugar onde você tivesse que ganhar o amor, fazer de tudo para ter aprovação, fazer de tudo para receber afeto de verdade, para se sentir querida, para se sentir aceita. E aí a crença é um filtro de como a gente enxerga o mundo. Acontece uma coisa muito interessante se eu acredito que uma determinada coisa é verdade. Eu passo a inconscientemente buscar a confirmação daquilo para ver se eu realmente estou certa. E isso é um processo do ego, é algo que o ego faz para ele se proteger, né? E isso acontece com todo mundo. Isso não significa que você é melhor ou pior, nada disso, não é uma questão nem de certo e errado. Aliás, eu nem vejo a vida dessa forma como certo e errado, e nem vejo que a gente tem que, nossa, preciso me desprender totalmente do ego. O ego nos protege também, né, mana?
Podemos pegar tudo isso como um exemplo, olha só. Dizer que eu não sou boa o suficiente, que eu não consigo me sustentar sozinha, não consigo lidar com dinheiro, não vou ser aceita, vou ser rejeitada, vou ser cancelada. Não sou boa vendendo, não sou boa comunicadora e por aí vai. A forma como você desenvolveu suas crenças faz uma relação direta com a sua base, na sua visão de mundo. E isso faz você tomar decisões que ajudam ou que atrapalham você. E as origens dessa crença são hereditárias, são crenças representadas por tudo aquilo que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, do meu sistema familiar, como a gente falou aqui, né? E a crença de que as meninas precisam de uma figura masculina para se sentirem seguras, que as meninas precisam obedecer cegamente seus pais, baixar a cabeça, que não pode questionar, são crenças hereditárias. Se você não for boazinha, você vai pro inferno, você nunca vai conseguir dinheiro pra você, porque você nasceu pra cuidar de alguém, pra ser cuidada, que você não é capaz, enfim. E talvez você tenha ouvido isso de um pai ou de uma mãe, servidor público, né? Ou que tinha uma profissão considerada normal ou mais tradicional, né? E essa coisa do dinheiro, mano, eu falo muito dela porque como é forte, determina muito a nossa liberdade. Quantas crenças a gente guarda com medo de lidar com o dinheiro. E a gente precisa entender de onde vem tudo isso, se é nosso, se é de nossos pais. Recebemos essas informações. Mas não tô falando nada disso para você ir lá nos seus pais e culpá-los, apontar o dedo, nada disso. Acho que é hora da gente olhar para eles e honrar tudo aquilo que a gente aprendeu, inclusive sobre dinheiro, e agradecer e dizer que agora a gente vai seguir em frente, né? E tem também as crenças que não vêm dos pais, são as sociais, aquelas que a mídia grita na nossa cara todo dia, que os ricos só pelo dinheiro são mais felizes, que o pior dia é segunda-feira, que domingo à noite tem que ser um martírio, que o mundo tá ficando mais perigoso, que o fim do mundo tá logo ali depois da pandemia, que eu preciso fazer uma faculdade para ter sucesso na vida, se eu não fiz, se eu não tenho diploma eu tô perdida, meu futuro tá acabado, que eu nunca busquei estabilidade, eu não aproveitei todas as oportunidades, se uma mulher, né, não for mãe, ela não vai conhecer o verdadeiro amor, né? Ou ela não sabe amar. Essas crenças são crenças que a gente aprende na paisagem cultural desse mundo que a gente vive, patriarcal. Existem também as crenças pessoais que são criadas a partir das minhas experiências. Elas podem ter origem hereditárias e origens sociais, mas elas se tornam verdade a partir da minha experiência individual. Minha mãe dizia que política não prestava, ela ficava repetindo isso para mim o tempo todo. E eu sempre gostei de estudar sobre história, entender como funciona o mundo, as formações de sociedade, enfim. E eu criei minhas convicções sobre tudo isso muito nova. E eu fui aprimorando isso, sabe? Eu acredito que eu preciso saber como funciona uma sociedade, por exemplo, como funcionam os sistemas. Querer conhecimento é um ato político por si só. Muita gente não consegue nem ouvir essa palavra política, né? E aí continua na ignorância, não se permite escolher e são exploradas por não terem conhecimento. Enquanto isso, a gente precisa muito conhecer nossos direitos, as nossas leis contra a violência de gênero, para a gente se defender, tudo que envolve a nossa vida. Então eu preciso saber, sim, sobre política, né? E eu falava isso para minha mãe, mesmo assim eu não a convencia. Por quê? Porque talvez ela tenha tido algumas experiências muito difíceis, né, que ela nunca me contou. E ela estranhava o fato de eu não ser como ela, de não acreditar como ela pensava. E às vezes acontece isso na nossa vida, né, por a gente ter uma ligação muito forte com a nossa mãe, por exemplo, como eu tinha, com a minha mãe especificamente. Então, por muito tempo na minha vida, eu achei que eu deveria honrar a forma como ela agia, porque eu deveria agir como ela também agia, né, para honrar uma ancestral minha. E como eu a perdi, existe essa crença, né, do inconsciente coletivo de que eu preciso dar sequência, enfim. E não é bem assim, né, porque é a minha vida, eu honro o que minha mãe me ensinou, o que ela me trouxe, tudo de muito bom que eu aprendi com ela, mas eu honro e digo muito obrigada, mas eu vou seguir com as minhas convicções agora. Né? Eu posso classificar isso como ruim, como bom, sabe? Não vejo por aí. Porque olha só, existem crenças que são muito boas. Se você tem a crença de que você é sensível, de que você é amorosa, a crença de que tudo que você pode aprender, você pode fazer muito bem feito, que você merece ser rica, que isso é uma questão de tempo. Essas são crenças que a gente chama de crenças fortalecedoras.
né? E eu não vou classificar como boa ou ruim, ela simplesmente me fortalece. E tem crenças que são chamadas de limitantes, que são aquelas que me fazem interpretar, né, pensamentos e eu assumo como verdade e, na verdade, essas crenças me impedem de desenvolver as competências e emoções que eu preciso para desenvolver meu sonho. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente, nada dá certo para mim, as oportunidades já passaram, meu tempo já passou, eu perdi tempo, eu não tenho tempo para nada. Essa questão toda do tempo, ela é muito, muito, muito complicada hoje para nós, né? Não sou boa o suficiente, preciso dar conta de tudo, não vou suportar, não tenho marido para me sustentar, nunca tive sorte. E assim vai, né? São crenças que nos atrapalham, que nos fazem criar pensamentos que ficam reverberando ali na nossa cabeça. E nós temos um mecanismo de defesa, mano, no nosso cérebro, no nosso processo, né, de cognitivo, né, de pensamento, que é assim, quando a gente tem traumas ou lembranças muito difíceis, o cérebro acaba nos lembrando muitas vezes disso, várias vezes, como um mecanismo de defesa, como se ele estivesse falando para você, olha, não permita que isso te aconteça de novo porque isso doeu demais. Não permita que isso se repita na sua vida porque você vai sofrer de novo. E às vezes você acha que esse pensamento que você tem é você que está provocando ou você que está querendo, atraindo algo ruim para você e tal. Não, na verdade é o seu sistema mesmo, a inteligência do seu cérebro mostrando para você, olha, não volte mais para esse lugar. E a gente tem uma escolha para lidar com esse pensamento, né? Que é de focar numa solução para isso e não da lembrança daquilo que me aconteceu. Jamais, mana, quero trazer aqui uma solução mágica ou simplista, tá? Do rolê. Eu acredito que dores e emoções, elas precisam ser tratadas de uma forma muito acolhedora, muito carinhosa, muito amorosa, e principalmente na terapia. Mas eu tô só trazendo aqui um olhar sobre essa questão toda de ciclos de pensamento e de culpa e trazendo como uma experiência mesmo que eu vivi para te levantar hoje e dizer que se você tem esses pensamentos, se você tem essas crenças, isso tudo não quer dizer que você é uma pessoa fracassada para sempre ou que você vai ser sempre assim e que isso é possível de ser mudado, sim. Eu queria aproveitar para perguntar para você assim, o lugar que você está hoje, esse momento, e observa, sabe, o seu momento financeiro, os seus relacionamentos, o seu relacionamento afetivo, suas amizades, sua casa, seu trabalho, seu nível de felicidade, sua relação com o corpo. Identifica os resultados, né? Com as crenças fortalecedoras você vai continuar seguindo em frente e vai continuar acreditando que é possível. Mas se em algumas áreas isso não está bem, tem crenças limitantes que precisam ser trazidas à tona. Mas se tem algumas áreas que não estão bem, tem crenças limitantes que precisam ser trazidas à tona. Aquilo que não pode ser visto, não pode ser curado. E não fui eu que falei isso não, tá? Foi um psicanalista. Então, mana, que fique bem claro que a gente precisa ser realista para tudo que estamos vivendo nesse momento, nesse país, tá? Veja bem, eu não tô falando isso de lentes cor-de-rosa. Eu sei das condições sociais, políticas, econômicas. Não quero te falar nada na linha de motivação, de coach, não é isso não, tá? Eu tô falando mais a questão de observar nossa mentalidade, aquilo que colocaram sobre nós que não é nosso, e bagagens que a gente guarda nesse baúzinho que não eram para estar lá, ou então gaiolas onde a gente mesma se colocou e não sabe como sair. E eu falo sobre viver a vida como é possível sem importar essas circunstâncias, sabe? Até porque você... Alerta de clichê, tá? Você pode ser feliz no processo, nem que o processo seja desafiador, ainda é possível ser feliz. Você já parou pra pensar nessas crenças, mano? Essa é a tarefa que eu vou te deixar com esse episódio. E eu não sei o que você tá passando, vivendo. Eu sempre falo que a gente tem que ter muito respeito por isso, porque cada um sabe, como dizia Caetano, a dor é a delícia de ser o que é. Então, analisa se essas crenças te ajudam, te atrapalham. Eu seguro na sua mão.
pra gente tacar fogo nas gaiolas dos pensamentos que atrasam você. O fogo para iluminar sua vida com criatividade.